Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. Que lições podemos tirar do intenso debate que se travou, principalmente na internet, em relação ao processo eleitoral deste ano? Com o fim das eleições, o que é que permanece desta experiência democrática? Dá para sonharmos com a intensificação do debate democrático para além do processo eleitoral, que ocorre de 4 em 4 anos? Estas são algumas das perguntas por trás da pauta do programa de hoje, que vai tratar da chamada democracia participativa na era digital. Para falar deste assunto, estamos recebendo o físico Augusto de Franco, ele que é especialista em redes sociais, criador da Escola de Redes e autor de diversos livros sobre o tema. Com a gente também, Graziela Tanaka, especialista em mobilização online. Ela fez parte da equipe fundadora da Avaz no Brasil e fundou o escritório brasileiro da Change.org. É um prazer receber vocês aqui no Capital Natural. Queria começar fixando alguns conceitos. Graziela, a pergunta vale para os dois, começando por ela, pode ser, Augusto? Claro. O que vem a ser, o que diferencia a democracia participativa da nossa conhecida democracia representativa? Em linhas gerais, para a gente começar essa conversa, depois ouvir a opinião do Augusto. Bom, a democracia participativa, ela significa que a pessoa é engajada no processo eleitoral não só de 4 em 4 anos, com o seu voto, mas também acompanhando matérias legislativas, participando de conselhos, acompanhando votações. E eu acho que o brasileiro ele ainda está aperfeiçoando um pouco a relação dele com a política. Então, entendendo como funciona o processo, que instância você quer pressionar, por exemplo, né? Como que eu vou ir numa Câmara dos Vereadores acompanhar o que está sendo debatido. Então, eu acho que esse é um processo natural, eu acho que a democracia no Brasil ela ainda é jovem, as pessoas ainda estão, primeiro, expondo as suas vontades, o que é contra, o que é a favor, mas eu acredito, eu tenho muito otimismo de que as pessoas vão estar engajadas e cada vez mais participando do processo, né? Augusto, nas suas palavras. Nas minhas palavras, são 2 pontos aí que eu acho que são importantes. A democracia, quando foi inventada pelos atenienses, lá na Grécia Antiga, era democracia participativa, não era representativa. A democracia representativa foi quando os modernos, não é, na Inglaterra, reinventaram a democracia na época do Carlos I e tudo mais. Agora, é muito interessante notar o seguinte: nós estamos vivendo na transição para uma sociedade em rede, onde a dinâmica é muito mais interativa do que participativa. É preciso entender essa diferença. Se a gente não entender essa diferença, a gente não entende o mundo que a gente está vivendo. Ou seja, a interação, você não entra dentro de um ambiente que já está configurado, que alguém já arbitrou as regras de funcionamento. Você não se torna partícipe de alguma coisa que já está pronta. Por exemplo, você entra num sindicato, isso é participativo. Não é? Você entra num conselho, isso é participativo. No interativo, qual é a diferença? É que você interage nos seus próprios termos e fortuitamente, é quando você quer. Então, por exemplo, as mídias sociais, elas são muito legais porque elas permitem que você interaja sem vestir qualquer camisa. E o que nós assistimos em junho de 2013 em todo o Brasil, não é? Em São Paulo, no Rio, em todas as capitais, naquelas grandes manifestações, foi uma dinâmica predominantemente interativa. A galera que foi ali não queria entrar num partido, não queria representar uma instituição, não queria vestir uma camisa. Ela foi ali porque ela falou, não, eu sou um cidadão e eu posso interagir com os outros. Então, entender essa diferença é muito importante. Eu acho que nós estamos caminhando para formas cada vez mais interativas de democracia. Ou seja, se eu entendi bem, só faz sentido esta democracia com seu viés interativo à medida em que você interage da forma como quer, quando quer, no formato que quiser, conjuntamente com os demais que estarão fazendo a mesma coisa. Sim, isso é a interação. É essa a ideia. A interação é isso. Não é? Quer dizer, você não age sozinho. Você não é um ativista, na verdade, você é um interativista. Quer dizer, você está interagindo com as pessoas, que é o que acontece no Facebook, que é o que acontece no Twitter, que é o que acontece em todas as mídias sociais, e é o que acontece também nas redes sociais, porque a gente acha que rede social é o Facebook, isso não é rede social, isso é a ferramenta. Isso é a mídia social. A rede social são as pessoas interagindo. As pessoas de carne, elas podem interagir pelo Facebook, por telefone, por SMS, por carta, não é? E podem interagir presencialmente.
Por isso que não há grande essa dicotomia entre o digital e o social, ela é um negócio superado. E os conceitos acho que estão mais flexíveis, né? Acho que não existem tantos rótulos mais, então você não é ambientalista ou feminista, ou você não precisa escolher. Você pode ser, por exemplo, um evangélico que se preocupa com questões LGBT, ou o contrário, né? Então, você não precisa se encaixar numa caixinha necessariamente. Você pode agir ou participar quando convém, ou quando um tema te interessa, e depois, novamente, se esconder ou deixar de opinar. Então, é muito flexível e é muito variável. Eu acho que nesse movimento que as pessoas vão se descobrindo também, a sua identificação, né? Inclusive política. Então, passando das movimentações, melhor colocando, das manifestações de junho do ano passado para este momento que o Brasil recentemente atravessou da eleição, quando assistimos aí, eu na minha experiência de jornalista de alguns bons anos, não me lembro de ter visto ataques pessoais tão absolutamente contundentes e praticamente sem expor qualquer limite de parte a parte. Mas a questão não vai para a seara da política necessariamente, pelo menos não partidária, mas vai no sentido de colocar o seguinte, Graziela, o que é que mudou lá daquela manifestação de junho do ano passado, que nos parecia tão forte e tão tensa, além de intensa, por conta de que teve quebra-quebra, teve black bloc, enfim, para esse momento da eleição, que também foi muito virulento, digamos assim, do ponto de vista dos ataques. Que passagem foi essa de um momento para o outro? E, sobretudo, como é que as mídias sociais, as redes sociais, como diz o Augusto, tiveram sua presença, sua participação ali? Uhum. Bom, eu acho que em junho tinha uma coisa muito apelativa, que era ser contra o governo. Eu acho que isso atrai muita gente, né? Principalmente jovem, mas enfim, de todas as faixas etárias. Então é muito fácil você criticar corruptos, né? Não tinha tanta definição. Eu acho que o que as pessoas queriam, que proposta de mundo e de país elas tinham. Então quando você chega nas eleições, que é um processo totalmente partidário, eu acho que é um conflito com junho. Porque agora você tem que defender um candidato ou, né, criticar os candidatos, que acho que aconteceu muito, mas é muito mais passional, não é tão otimismo esperançoso, né? Não é que nem, né, Egito, Tunísia, né, a população se erguendo contra o governo. Agora não, é uma questão de escolha. E é uma questão também de amadurecimento político das pessoas, que eu acho que aí você vê o ruim e o bom. Você vê que algumas pessoas criticam sem propostas, e você vê essas acusações, enfim, boatos que viralizam e que não tem fundamento. Então você vê muito jogo sujo, né? O que aconteceu. E eu acho que isso inibe muito a participação daquelas pessoas que elas tenham um projeto de política, de envolvimento com o governo, né? De participação, porque você acaba vendo só o lado mais raivoso e mais assustador. Então, eu acho que é interessante ver o que vai acontecer agora, pós-eleições, porque a tendência é você voltar a se preocupar com os temas, o governo já está eleito, então agora como que a gente vai influenciar esse governo que já está aí, né? Augusto, a eleição foi, num certo sentido, ruim para a democracia? Foi. Foi ruim não pelo fato de existir a eleição, porque a eleição é boa, em princípio, não é? Na democracia representativa, não há outra maneira a não ser tudo desemboca na eleição. Mas veja um pouco a diferença. Junho do ano passado não foi um fenômeno brasileiro. No exato momento em que estava acontecendo aqui, estava acontecendo na Turquia, estava acontecendo na Bulgária, tinha acontecido e estava acontecendo ainda no Egito, e toda aquela efervescência da Primavera Árabe. Então, esse é um mundo altamente conectado. Em mundos altamente conectados, acontecem esses fenômenos interativos, que, de repente, milhões de pessoas podem sair às ruas sem serem convocadas centralizadamente. No dia 30 de junho de 2013, 30 milhões saíram às ruas de todas as cidades do Egito, e foi a queda do Morsi, que é um jihadista da Irmandade Muçulmana, que tinha sido eleito, inclusive. Quer dizer, foi um movimento tão grande que o governo não pôde se sustentar. Em junho aqui, você notava que a vibe não era uma vibe de guerra, não era uma vibe, ainda que tivesse esses grupos violentos que entravam no final da manifestação, não era no início, nunca no início, e não se manifestaram nos dias de pico, que foi o dia 17 de junho e o dia 18 de junho.
mas você notava que a vibe era legal. As pessoas estavam, não era nem assim contra o governo, quer dizer, era contra o sistema. Era uma insatisfação difusa contra o sistema e a grande mensagem, cada pessoa era uma manifestação, não estava centralizado nada. E a grande mensagem qual era? A grande mensagem era, vocês não nos representam, eu não me sinto representado. E depois vinha aquele conjunto de outras reivindicações, saúde, educação, contra a corrupção, contra a Copa, etc. e tal. Muito bem. Vamos dar o pulo, então, que você propõe, Guto, e passar agora para esse ambiente que nós acabamos de viver e que ainda estamos vivendo, né? Como é que foi? A vibe foi péssima, né? A vibe foi péssima, não só por causa das mentiras inventadas para desconstruir candidatos, quer dizer, as pessoas não se preocuparem em apresentar propostas, em construir alternativas, era tudo voltado para destruir o outro, e aí um vale tudo, né? Nós assistimos um vale tudo, realmente, né? Então, é claro que esse tipo de dinâmica conspira contra a dinâmica anterior. Se naquela anterior do ano passado as pessoas estavam querendo interagir livremente, nessa agora elas estavam se armando para se confrontar, para se defrontar, e isso não é bom para uma democracia interativa. Isso é ruim, isso é uma limitação, vamos dizer, das nossas potencialidades. É uma necessidade que a nossa geração tem de disputar na rua o nosso futuro. Se uma geração inteira nunca pôde ir pra rua, nunca conseguiu ir pra rua por vários motivos, é natural que as consciências tenham níveis diferentes, tenham pautas diferentes, tenham formas de interagir diferentes. Por exemplo, a gente acha que os partidos têm direito a ter bandeira aqui. É um direito democrático. Tem pessoas que não acham. A gente comprova isso discutindo politicamente. A gente não acha que a gente tem que reivindicar uma nação que mata negro na periferia. Por isso que na hora que puxam, eu tenho orgulho de ser brasileiro, a gente fala, é um país racista e homofóbico. A gente tem que ter orgulho de ser povo na rua. Acho que tem dois tipos de sentimento em relação aos partidos. Tem um sentimento que eu acho muito progressivo, que é uma crítica ao fisiologismo, que é uma crítica a partidos que são cada vez mais iguais, que é uma crítica a partidos que não têm diferença ideológica. E esse movimento é muito progressivo. E tem um segundo elemento, que na minha opinião aí não é progressivo, que é não entender que os partidos estão nesse ato, o PSOL, o PSTU, o PCB, são partidos que há décadas fazem esses atos. O direito deles levantarem bandeiras é um direito democrático. Só dois momentos na história do Brasil que foram proibidos a organização partidária. Ditadura militar e Estado Novo, duas ditaduras. Não é nossa tarefa, não é nosso dever proibir alguém de se manifestar politicamente com o seu partido. Por que você está aqui hoje? Para defender meu país. Dá meu sangue por aqui. Pra quê? O que você quer mudar? Quero mudar tudo, quero mudar a saúde, quero mudar a educação, quero mudar a educação melhor para o país. Nós fazemos a revolução. O povo é dono do país, não é o governo. Até que enfim o país acordou. Eu acho que o protesto ganhou uma dimensão que ninguém esperava, que era o povo reclamar de coisas que estavam contidas há muito tempo. Foi a gota d'água e aqui é todo mundo sem partido. Você foi nas outras manifestações? Todas. Eu tava em todas. Eu posso dizer que eu tava aqui, eu fiz parte desse movimento e vou fazer parte desse movimento. Faz 10 anos que eles nunca foram lá. Eles estão aproveitando a manifestação pra vir pra rua. Aqui, a gente tá fazendo. Eles estão na rua. 10 anos do. Tem uma galera que tá com a bandeira do Brasil simplesmente pra quê? Eu vim aqui uma galera pequena, ela tá aqui pra esconder a sua bandeira de verdade. Entendeu? A galera escondeu a bandeira de verdade. Desde que eu era ferralhinho, que eu tava na 8ª série, eu ficava entre esses professores, eu discutia, eu pedia pra ver isso, pra ver o povo se mexendo em protesto. A hora que eu vi acontecendo, cara, meu olho brilhou, eu fiquei cheio de esperança. Hoje eu cheguei aqui e me desanimei com o que eu vi, cara. Isso não é marcha da maconha, isso não é parada gay, é protesto político. Tá muito disperso. O pessoal tá pedindo sem partido, mas só a gente vê essa dispersão de foco já prova que a gente não tem maturidade
para viver sem uma liderança. A gente volta daqui a pouquinho para tocar nesse e outros aspectos da nossa conversa de hoje. Vamos ao primeiro intervalo e na volta a gente continua debatendo, portanto, a democracia participativa na era digital. Fique agora com as notícias do dia no Band News TV. Até já. Olá, estamos de volta com o nosso Capital Natural, hoje falando de democracia participativa na era digital. Com a gente a Graziela Tanaka, da plataforma Change.org, e também o físico Augusto de Franco, especialista em redes sociais. Eu queria colocar outros conceitos para conhecer nas palavras de vocês também qual é a efetividade deles, o papel deles nesse pano de fundo que a gente está tratando. Conceitos, por exemplo, como é que cabem aqui, qual é a validade da iniciativa popular ou democracias de alta intensidade ou densidade, que é um conceito que eu pessoalmente não conheço, quero conhecer através de vocês. Então, a iniciativa popular, eu tive o prazer de participar de uma, que foi a aprovação da ficha limpa, né? Então, para mim foi um momento incrível, você vê que um projeto de lei sugerido pelas pessoas conseguisse mais de 1 milhão de assinaturas para apresentar a iniciativa popular e conseguiu ser aprovada no Congresso. Então, inclusive, eu acho que a ficha limpa, falando da perspectiva da mobilização online, que é a parte que eu conheço, foi um começo da politização do brasileiro. De você saber como funciona o processo legislativo, qual é o nome dos deputados, os deputados que votaram a favor, os deputados que votaram contra, qual que é o trâmite de aprovação no Senado e, ainda mais, acompanhar a votação no Supremo Tribunal Federal. Então, aquele foi o momento, eu ainda sou um pouco mais nova, assim, né, com essa experiência mais do que vocês, mas eu vi, assim, pela primeira vez, as pessoas sabendo cada nome de um ministro do Supremo Tribunal Federal, acompanhando o voto de cada um, e isso se identificou cada vez mais, né? Inclusive durante o mensalão, né? Agora, né? Eu também acompanhei a derrubada da PEC 37. Então, a gente vê que as pessoas elas estão conhecendo um pouco mais o processo político. E isso eu acho que é animador, porque eu acho que quando você entende... E ainda foi contraditório, as pessoas falam muito das eleições presidenciais, mas falam pouco da aprovação da Câmara, né? Então, o Brasil elegeu um dos congressos mais conservadores nas últimas décadas, né? Então, a gente vê que as pessoas têm um desejo de mudança, mas que direção que vai... Né, essa mudança, assim, muitas pessoas que às vezes representam um retrocesso, por exemplo, em direitos LGBT, direitos para as mulheres, né? Então, você quer interagir mais com o processo democrático, então vai além só do executivo, vai também, né, no legislativo, e eu acho que em todas as esferas do governo, né? Então, eu acho que a partir do momento que as pessoas se familiarizam com esses termos, quem é responsável por o quê, quem que aprova, é o prefeito, é a Câmara dos Vereadores, é a Assembleia Legislativa, eu acho que mais se aperfeiçoa a relação da sociedade com a política, né? O Brasil começa a resgatar um pouco aquela conta de todo mundo que se dizia apolítico, todo mundo que se dizia não quero saber de política porque política é só isso, é só aquilo outro, para conviver mais com a política, Exatamente. Não necessariamente partidária, mas até ela própria. Né? É o que você está sugerindo. Durante a ficha limpa, uma coisa sensacional que a gente viu é as pessoas ligando para a comissão responsável pela aprovação, falando, olha, como que você vai votar? Acho que os deputados eles ainda estão isolados em Brasília, né? Não é à toa que Brasília fica no centro do país. Então, para um deputado, de um momento para o outro, ele receber dezenas de telefonemas falando que as pessoas estão acompanhando a votação, isso tira aquele deputado de um pedestal, né? Então, eu sou responsável pelos meus eleitores, eles estão prestando atenção. E isso, inclusive, muda a relação deles no processo eleitoral. Então, a gente precisa ver como isso vai refletir a partir daqui, né? Tem até uma observação que eu posso fazer, imagino até que possa ser de conhecimento de vocês, mas a partir do momento que se instalaram nas câmaras as TVs da Câmara Municipal, TV Assembleia, os senhores parlamentares, num primeiro momento, se envaideceram muito, porque, afinal de contas, estavam aparecendo na televisão. No segundo momento, ficaram de olhos e ouvidos mais atentos, porque, afinal de contas, aí se deram conta que não estavam apenas aparecendo nas TVs, mas Exatamente. estavam sendo vistos. Né? Mas sobre isso, inclusive, tem propostas para não ter mais transmissão do Supremo Tribunal Federal, o que é muito ruim, não é? Cá para nós. Quanto mais transparência, melhor para a democracia. Quanto mais a gente fixa... A democracia não é só eleição. E é sobre isso que eu queria começar para responder a sua pergunta, Guto.
A gente acha que democracia é eleição, e grande parte das pessoas acha que democracia é eleição, mas a eletividade, você eleger seus governantes, é apenas um dos critérios democráticos da democracia representativa, essa que está realmente existente, que está vigindo. Além da eletividade, que é o fato de você eleger governante, você tem que ter liberdade, inclusive liberdade de imprensa, você tem que ter transparência ou publicidade, que é o que nós acabamos de comentar. Quanto mais transparência, publicidade, melhor. Quer dizer, não pode haver segredo nos negócios de Estado, né? A população tem que saber. Você tem que ter rotatividade ou alternância, que é onde a democracia vem sendo golpeada em todo lugar. Quer dizer, as pessoas que vão prorrogando seus mandatos, etc. e tal, né? Você tem que ter legalidade e você tem que ter institucionalidade, instituições que funcionem por si mesmas. Quer dizer, o que é a legitimidade democrática, então, ainda da democracia representativa? É o conjunto desses critérios serem observados, e não só você eleger alguém. Um sistema eleitoral não é necessariamente uma democracia. Ué, o Assad, que é um genocida, acabou de ser eleito. Não é? O Erdogan acabou de ser eleito lá na Turquia e é um proto-ditador. Então, quer dizer, as ditaduras fazem eleições. Então, democracia não pode ser sinônimo de eleição. Se você não tiver esses outros critérios, você não tem democracia. Não é? O simples sistema eleitoral não é suficiente para isso. Agora, dito isso, nós temos que ver que a democracia representativa está em crise. Não é só no Brasil. Ela está num certo esgotamento, não é? Quer dizer, há uma separação entre o representante e o representado. Os mecanismos da democracia representativa, eles não conseguem corrigir. As correções não são tempestivas. Por exemplo, você elege um deputado, quer tirar o deputado. Pode? Não pode. Tem que esperar 4 anos, aí você já esqueceu quem é aquele cara para tirar o sujeito. Quer dizer, a democracia ela não tem proteção contra duas coisas. Primeiro, contra o discurso inverídico. Isso os gregos já sabiam. Você vai lá, faz um discurso, a bravata, a jactância, não é? E depois aquilo não é verdade. Então, a democracia não pode se proteger eficazmente do discurso inverídico. Mas a segunda, essa os gregos já sabiam. A segunda que nós não sabíamos, e só descobrimos recentemente, foi o seguinte. A democracia representativa, ela não tem proteção contra o uso das eleições contra a democracia. Se você quiser usar a democracia contra a democracia, você consegue subverter ou perverter a democracia, né? Claro que a democracia é o melhor regime do mundo, como nós sabemos, ou é o pior tirando todos os outros, como dizia o Churchill, né? Mas essas duas são falhas genéticas, são falhas de projeto. Então, por causa dessas falhas e porque a população não se sente adequadamente representada, não só no Brasil, mas em grande parte do mundo, começam a surgir ensaios de outros tipos de democracia, mais interativas. Quem sabe nós não estamos nos aproximando de uma terceira invenção da democracia, né? A primeira foi dos gregos, durou de 509 a 322 a.C. A segunda foi dos modernos, que dura até hoje. Mas tudo indica que nós estamos caminhando para uma terceira, quer dizer, uma democracia mais interativa, mais direta, mais distribuída, em suma, com essas características que a nossa sociedade já tem. Eu quero pegar essa sua deixa para propor a questão que vai ser respondida a partir da volta do nosso intervalo, que é exatamente para perguntar aos dois, como, na visão de vocês, os nossos líderes, os operadores da, talvez, tradicional democracia representativa, vão lidar ou não com essa democracia mais participativa. Como é que, na cabeça deles, isso vai se processar? Como é que vocês imaginam que vai ser a convivência? A gente vai ao nosso segundo intervalo agora. Na volta, a gente continua, portanto, debatendo a democracia participativa na era digital. Você fica com as notícias do dia no Band News TV. Até já. Olá, estamos de volta com o nosso Capital Natural, hoje falando de democracia participativa na era digital. Com a gente a Graziela Tanaka, da plataforma Change.org, e também o físico Augusto de Franco, especialista em redes sociais. Eu deixei uma bola quicando aí na área para fazer a passagem para o intervalo, mas eu vou rememorar para o nosso assinante e para vocês também. A questão é a seguinte: como é que os
se é que a gente pode chamar assim, dos líderes, dos operadores da tradicional democracia representativa, tendem a lidar com esta democracia participativa, Graziela? O que te parece? Bom, como o Augusto falou, a transparência é sempre boa, né? Eu acho que hoje em dia é muito mais difícil, por exemplo, um político ele passar por um escândalo de corrupção ou voltar num projeto de lei que só beneficia ele e as pessoas não ficarem sabendo. Então, isso vai mudar radicalmente a relação das pessoas eleitas com os eleitores. Então, se você não está me representando, eu não vou votar em você na próxima eleição, né? Então, eu acho que aí você tem aquelas pessoas que se sobressaem, né? Que são, por exemplo, o Jair Bolsonaro versus o Jean Willis, né? Os dois que representam um eleitorado muito diferente, mas que se elegeram com um grande número de votos, porque eles representam alguém. E aqueles que estão lá só para, né, não participam das votações, aqueles vão perdendo apoio, né? Então, eu acho que é sempre positivo. Você tem modelos como, por exemplo, no Reino Unido e nos Estados Unidos, onde as pessoas podem votar numa petição online e a Câmara é obrigada a debater esse tema. Então, as pessoas já conseguem pautar uma eleição pela mobilização online, isso eu acho muito interessante, isso vai mudar muito. E uma tendência do governo brasileiro, eu acho que também tá abrindo mais. Então, por exemplo, uma consulta pública de uma agência de regulação já é aberta online. As pessoas podem participar. Se vão participar ou como vão participar, eu acho que isso ainda está um processo em evolução. Mas se existe a internet e a tecnologia, por que não envolver as pessoas dentro das decisões que acontecem no governo, né? Para recuperar só um ponto, entre tantos que você enumerou, mas o candidato, o político, sempre soube que ele corria o risco de não ser votado na eleição seguinte. O que é que muda agora, então, com a chegada desta tecnologia, se é que é ela que faz o divisor de águas, Graziela, e para depois ouvir o Augusto? Então, eu acho que a internet ela pode erguer ou derrubar a reputação de um político, né? Então, um vídeo viral, por exemplo, que mesmo que seja um boato, ele pode atingir um público tão amplo que depois a pessoa arrumar aquela imagem é muito mais difícil. Então, a internet, as pessoas estão muito mais expostas, né? Uma besteira que um político fala, que vai viralizar, isso pode acabar com uma carreira inteira, né? Então, isso não existia, né, 5, 10 anos atrás, por exemplo. Apesar de já ter a internet, não era tão intenso como é hoje. Para o bem e para o mal. Então, a pessoa, ela tá ali, tá para ser exposta e tudo que ela faz é público, né? O eleitor também que se cuide, né? Porque teve eleitor aí colocando coisa na internet que talvez até tenha se arrependido depois. Diga, Augusto. Não, mas veja que não é a tecnologia que está fazendo esse milagre ou essa mudança. É a sociedade que está ficando mais interativa, aí está aproveitando as mídias interativas e a internet, e isso está retroagindo e potencializando ainda mais essa interatividade. Ou seja, a sociedade está ficando mais interativa, se você medir, através de qualquer mídia, não só das mídias sociais. O celular, por exemplo, é a melhor prova disso, o SMS, o WhatsApp. Ou seja, todos os mecanismos que você tem tecnológicos de interação estão agora mais ativos porque a sociedade está ficando mais interativa e não o contrário. Pois bem, você perguntou como é que os players da democracia representativa vão encarar todas essas inovações. O que eu acho é que eles estão defasados em relação às inovações. Um ou outro está tentando acompanhar, mas se você for olhar, eles não usam as mídias sociais para conversar com as pessoas. Eles usam para fazer broadcasting, eles usam para fazer propaganda, não é? Os próprios candidatos. Isso aconteceu demais. Eu recebi muita coisa. Exatamente, quer dizer, ele está perdendo do instrumento aquilo que é característico e distintivo, que é a possibilidade de você interagir. Se for para fazer uma propaganda, difundir, você coloca num jornal, numa revista, vai para a televisão. Quer dizer, eles ainda estão engatinhando nesse negócio. Agora, eu concordo, que a Graziela falou, que tudo isso está democratizando um pouco mais a democracia representativa, e eu acho que ela tem que ser mais democratizada mesmo, sou favorável a qualquer coisa que democratize mais. Agora, por toda a democratização que você fizer na democracia representativa, isso não vai gerar uma democracia de outro tipo, mais interativa ou participativa, como você colocou. Quer dizer, são coisas um pouco diferentes, não é? Uma coisa contamina a outra, mas nós estamos na seguinte situação. Nós
dependemos da democracia representativa. Sem ela, é impossível caminhar. Quem duvidar do que eu acabei de falar, deve tentar fazer qualquer experiência democrática em Khartoum, em Havana, em Pyongyang, não é? Aí, ou em Pequim. Aí vai ver o que é a falta que faz a democracia representativa. Então, precisamos dela. Agora, o fato de precisarmos dela não significa que ela é suficiente para nós. Ela é absolutamente necessária, porque sem ela você não tem liberdade para experimentar nada de novo. Não é? Tem países, inclusive, que proíbem o Twitter, proíbem o Facebook. O Mubarak no Egito desligou a internet. Simplesmente ele desligou a internet. Quer dizer, então você precisa de democracia representativa. Mas ela não é suficiente. Só por movimentos internos dela você não consegue transformá-la na maior maravilha do mundo. Por quê? Porque ela não é mesmo a maior maravilha do mundo. Embora seja necessária, novas formas de participação e de interação vão brotando, já estão brotando. Só que não estão sendo aplicadas ao Estado-nação. Porque você vê, a democracia representativa, ela é aplicada em 200 unidades que são chamados países ou Estados-nações. Mas ela não é aplicada nas empresas. Grande parte das empresas são monárquicas ainda. Não é? Em países em que a monarquia já há um século não está mais. Elas não são aplicadas em, sei lá, nem em ONGs, em escolas, muito bem lembrado, em escolas e universidades. Né? Então, quer dizer, porque nós ficamos com esse negócio. Quando surgiu a democracia representativa, o Estado-nação tinha inventado. Ele é um fruto da guerra, né? Da Paz de Westfália. Então foi no mesmo momento. E aí uma coisa confundiu com a outra. Não é? E aí nós ficamos nessa armadilha. Mas a democracia, ela não é só para você administrar politicamente o Estado. É para você regular os conflitos em todas as organizações da sociedade. Não é? Então, isso dá uma visão mais ampliada de que talvez, ou talvez não, com certeza, radicalizar ou democratizar a democracia, caminhando para formas de democracia de mais intensidade, de alta intensidade, fazer isso significa que você vai democratizar as outras instâncias da sociedade, não apenas o Estado, o governo, as instituições estatais. O programa desta semana vai ficando por aqui, mas na semana que vem vamos continuar essa conversa. Eu agradeço por hora as presenças dos nossos dois convidados, o físico Augusto de Franco, especialista em redes sociais, criador da Escola de Redes e autor de diversos livros sobre o tema. Agradeço também a Graziela Tanaka, especialista em mobilização online. Ela fez parte da equipe fundadora da Vaz no Brasil e fundou o escritório brasileiro da Change.org. Convido você a continuar conectado com a gente. Acesse a nossa página do Facebook. Eu sou o Guto Abranches, muito obrigado. Até o próximo programa.